Quero agradecer muito a presença da banca, professor João, professor Maurício, professora Marília da casa, professora Mônica. Declaro aberta a banca de defesa do doutorado, a Maria Aparecida Costa dos Santos. Nós vamos fazer uns 15 minutos de apresentação da seguida, né? Depois vamos abrir para as contribuições e a arguição da banca. Tá bem? Bem-vindos. Chefe. Ok, vamos que vamos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da banca, que me honra estar aqui na presença de pessoas tão importantes que contribuíram sobremaneira no meu trabalho. Quero agradecer à minha família, que está sempre aí junto, e estamos juntos aí nas paradas de sucesso, aos amigos que vieram, deram um jeitinho na semana, aos convidados que estão aqui. Muito obrigada pela presença, ao meu companheiro de longa data, e eu espero que o trabalho tenha agradado e tenha cumprido com a sua função. Né? Esse trabalho que se chama O Universo Hip Hop e a Fúria dos Elementos é muito mais do que uma trajetória simples de estudo. Ela, de certa forma, eu e Hip Hop nós temos a mesma idade. Ele é um pouquinho mais velho, 44, eu estou no meu 43, então a gente está ali junto na mesma situação. Quero agradecer muitíssimo à comunidade de Hip Hop, as parcerias que eu fui fazendo durante toda a trajetória, as pessoas incríveis que eu passei, que eu conheci, e que eu espero que esse trabalho possa estar aos pés dessas pessoas. Né? Bom, esse é o meu sumário, meu sumariando. O meu trabalho ele ficou dividido em galeria de fotos, apresentação, a caminhada do rolê, caminhos da pesquisa, capítulo 1, que andam dizendo por aí, capítulo 2, as teorias hip-hopianas, capítulo 3, a geração hip-hop, capítulo 4, aqui são vários elementos, cada um com seu talento. Capítulo 5, conhecimento e ação do hip-hop, as considerações finais do universo hip-hop e a fúria dos elementos, assim como a segunda galeria de fotos, referências, apêndices e anexos. Serei bem breve o meu resumo, só para a gente pegar qual que era meu foco de trabalho, que é, o meu objetivo é examinar e refletir sobre a natureza, a origem e a construção conceitual do hip-hop por meio dos seus elementos. Quais são esses elementos constitutivos? Para isso, me baseei numa pesquisa qualitativa. Fiz não apenas entrevistas semi-estruturadas, mas como toda a revisão de literatura, que dividi em duas partes, eu vou esclarecer melhor mais à frente, assim como utilizei fotos, registros, documentos, filmes e demais. Bom, essa é a minha primeira galeria de fotos, que eu gosto de pensar assim, no início era só ilustrativo. Né? Essas pessoas aqui, todas elas que estão aqui, tiveram uma função dentro do hip hop, diretamente ou indiretamente, ou de outra maneira. Né? Alguns eu tive o imenso prazer de entrevistar, como foi o Beto Teoria, o Márcio Santos, que estão aqui, a Charlie Lane, são pessoas, são fundamentais dentro dessa construção. E outras pessoas eu tive só o prazer de ouvir, muitas vezes, como por exemplo o Alessandro Buzo e o próprio África Bambá. Bom, quem sou eu nessa história toda? Eu sou a Cida. Assim, quando me chamam de Maria Aparecida, eu... Oi? Né? Eu sou Cida. Sou professora municipal há quase 15 anos. Minha licenciatura em Educação Física, fiz uma especialização em Educação Física Escolar, fiz meu mestrado na Uninove em Educação e agora estou aqui fazendo meu doutorado na casa, na FEUSP. E esse tempo todo, muitas construções foram feitas. Uma delas é que eu me descobri como sobrevivente. Se sobreviver a uma periferia do Capão Redondo não é fácil. Me descobri como mulher, você se entender como mulher, né, como Simone de Beauvoir dizia, né, a gente não nasce mulher, a gente se faz mulher, isso é uma trajetória. Descobri que a periferia não é apenas o meu espaço, mas é de onde eu sou, para onde eu quero estar, para onde eu vou trabalhar, sendo que teve um período da minha vida que eu desesperadamente queria sair e de repente eu me vi lá dentro. Né? E mais que isso, o hip hop me permitiu que eu fizesse essas coisas. E é muito importante entender que nada veio, eu acordei e foi. Tudo foi construindo, exatamente como esse fenômeno social. Meu primeiro momento falo sobre a caminhada do rolê, que foram os caminhos da pesquisa. Quais os caminhos que eu colhi para chegar nesse momento? Pode mudar. Meu objeto de pesquisa são os elementos constitutivos do hip hop
E esse universo eu dividi em dois momentos, dois campos de investigação. O primeiro campo que eu utilizei foi o campo bibliográfico, livros, teses, dissertações, documentários, filmes e artigos produzidos entre 1994 a 2016. O meu segundo campo, o campo empírico, foram as entrevistas, depoimentos e registros etnográficos de protagonistas do hip hop. Entrevistas com 6 representantes, registros de mesas de debate e palestras, registros de atividades de manifestação em loco. E o meu referencial teórico, meu principal referencial teórico, mas não somente esses referenciais, utilizei o material de Paulo Freire, 99, 2001 e 2005, Lucien Goldman, 1967, 2008 e a Tricia Rose, de 1994. Principal questão, o que é hip hop? Bom, se a gente chega e pergunta o que é, sempre me pergunta, você está estudando hip hop, mas o que é hip hop? Ah, é dança? Ah, é música? Vai, faz um hip hop aí. É isso? Vai lá, corre lá, pega lá um hip hop lá que eu quero ver o que é. Então eu tinha uma noção de onde eu estava, mas eu não sabia como fazer essa noção sair desse espaço do senso, o que era aquilo, na verdade, né? Aí eu fui em shows, vi apresentações, vi os grafites, vi as danças, tudo, só para... todo esse acervo que está aqui são todos meus. Foi todo o material que eu mesmo recolhi. Aí, bom, de onde eu vou? Quais foram as hipóteses formuladas? Hip hop é um movimento social, hip hop é um movimento cultural, é arte, é um movimento sociopolítico-cultural, é um processo educativo, é cultura periférica, é filosofia e ideologia de vida, é composto por 4 elementos, ou é tudo isso ou é nada disso. Essas foram as hipóteses que começaram a dar uma ideia do meu trabalho. Então eu precisava, como primeiro momento, saber o que as pessoas, o que os estudiosos e os acadêmicos diziam a respeito do hip hop. Então nesse meu primeiro momento, a minha primeira revisão de literatura, que foi feita de 96 a 2012, comecei em 96 porque foi a primeira publicação nacional que falava sobre essa questão do hip hop, que é o trabalho da Elaine Nunes de Andrade. Desculpa se eu errei o nome. De 96. E fechei em 2012. É claro, depois de 2012 até esse momento tem outras tantas publicações, mas eu precisava fazer um período para poder estudar esse período bem, analisar bem. Achei 39 trabalhos e selecionei apenas 23 por uma questão de que eu precisava desse trabalho na íntegra. Todos esses 23 trabalhos foram lidos e relidos mais de uma vez com muito cuidado, então eu precisava desse material inteiro. No meu segundo momento, eu passei por uma revisão de literatura da produção acadêmica nacional e internacional, que o tema era hip hop. Seja ele em qual formato, seja ele em qual elemento. Passei por Hershman, passei por Ribeiro Cardoso, Paz, Pitwana, Chang e Rose. No meu terceiro momento, fiz uma revisão da produção da literatura marginalizada. Porque por mais que eu tentasse me afastar, e a literatura marginalizada foi o meu trabalho de dissertação, no meu mestrado, por mais que eu tentasse me afastar, eu descobri lá, na verdade, que essa literatura marginalizada desse momento que a gente vive, que é o que a Érica do Nascimento fala, que ela traz na sua leitura de 2009, é uma literatura marginalizada da periferia mesmo, e os seus expoentes são todos do hip hop. É um pessoal que vem de lá, ou que passa por lá, ou que gosta de lá. Bom, realizei as entrevistas semi-estruturadas com Humberto Teoria, que é o presidente da Nação Hip Hop, Márcio Santos, que é o assessor de projetos especiais do governo do estado, Cris Ribeiro, dançarina, coreógrafa e diretora do Grupo Eclipse de Campinas, Charlene, rapper, escritora e recentemente foi candidata a vereadora de São Paulo, Rob Soul, que é diretor de escola e rapper, e Eduardo Sou, que é b-boy mineiro, e que eu consegui falar com ele com muita distância, muita dificuldade, mas eu consegui falar com ele. E eu conheço há 50 anos, para dizer assim. Bom, também optei, faz tempo, né? Optei também por fazer uma organização de material imagético, com fotos, grafites, folders e cartazes sobre a temática. Realmente, inicialmente a minha ideia dos grafites era apenas ilustrar o trabalho e criar sessões. Só que eles passaram a entrar de tal maneira na minha história que o trabalho não dá conta. O trabalho não é o suficiente. Eu teria que fazer uma outra tese só para falar sobre essas imagens. Mas elas estão lá contribuindo de alguma maneira. Além, é claro, de documentários, filmes, vídeos, CDs, alguns
disponíveis na internet, outras que eu só consegui, porque alguém me emprestou o DVD, alguém me emprestou de um lado e eu consegui assistir. Nesse capítulo 1, que ando dizendo por aí, foi justamente essa análise que eu fiz mais criteriosa de teses, dissertações e as monografias. Dividi nesse capítulo da seguinte maneira, pensando nesse trabalho, pensando nesse tipo de revisão de literatura, eu dividi esse capítulo em seção 1, item 1, áreas acadêmicas. Foram 9 trabalhos em educação, os demais em ciências sociais, ciências da comunicação, enfermagem e por aí adiante. No segundo item, categorias de análise, as categorias iam desde juventude até uso de drogas. Então, a fala, apologia às drogas. No próximo item, que foram as matrizes e fontes teóricas, que me ajudou muito a pensar qual seria, após desse momento, para onde eu iria, quais seriam as fontes que eu iria procurar. Nos estudos, todos eles apresentaram leituras de rappers, leituras de alguns materiais publicados e outras apenas com material discográfico. Universos e metodologias abordam os universos das pesquisas analisadas desses grupos de rap. Muitos trabalhos foram etnográficos, em que a presença do pesquisador ali era constante. No item 5, conceitos dos elementos fundamentais do hip hop, e esses conceitos, desses elementos constituintes do hip hop, eu descobri N formatos, né, e N maneiras de escrita. No item 6, movimento social, movimento cultural, movimento sociocultural, como o hip hop foi definido nas pesquisas, e aí eu me remeto um pouco ao trabalho do professor João Batista, que ele fala que não importa se era movimento cultural, se é movimento social, o importante é o efeito que ele dá a isso, e essa sua fala dentro do seu estudo, professor, me ajudou muito a pensar nisso. Porque eu estava, em determinado momento, eu estava muito focada nessa ideia de movimento social, de movimento cultural, e aí você me chamou a atenção naquele momento ali. Eu falei, poxa, talvez vamos buscar mais. Né? Finalizando, eu fiquei pensando, mas tá bom, a gente falou, discutiu, o que estão dizendo? O que dizem é isso em todos os trabalhos que eu passei, nas teses, nas dissertações, nas monografias, nos TCCs, transformação, identidade, apropriação e resistência. Foram as quatro categorias fortes presentes em todos esses discursos. Sendo assim, eu pensei nas minhas próprias categorias. Né? Quais as categorias que eu gostaria de trabalhar para eu poder desenvolver isso, para eu poder chegar. Então eu trouxe como minhas categorias juventude, periferia, movimento social e cultural, educação e sujeito transindividual, que é o sujeito da criação cultural, resultado de um sujeito coletivo, que eu vou discutir um pouco mais à frente. No capítulo 2, como havia N formatos de quais seriam os elementos constituintes, né, o que se diz atualmente, o que se ouve, o que se fala muito, é que os pilares do hip hop são o rap, o MC, o DJ, o grafite, o break e o conhecimento sendo mais um elemento a mais. Em determinadas teorias tem apenas o MC, o grafite, o break e o rap. Em outras falas tem o rap, tem o DJ e assim vai sucessivamente. Então nesse capítulo eu abordei essas teorias, o que poderia ser, o que não poderia ser. Esse foi o capítulo em que eu recorri mais passei a recorrer mais aos meus entrevistados. Né? Não só dos entrevistados, mas como das palestras, dos debates que estavam ali presentes. Uma coisa é fato. Nenhum dos entrevistados, nenhum dos estudos discorda que a origem do hip hop é periférica e é estadunidense. Ela é norte-americana, ela é da região do Brooklyn, como talvez o início desse agrupamento. Né? O início começou ali naquele momento do Brooklyn. E os nomes? Kool Herc, os nomes África Bambaataa, que eu não sei se todos conhecem, se todos têm essa familiaridade com esses nomes, são os principais nomes. Não são os únicos, mas são os principais. Bom, pensando nisso, eu vou pedir licença para fazer a leitura da fala do Beto Teoria, que eu acho que é muito importante para a gente tentar entender o que é esse processo educativo que passou a existir dentro do hip hop, essa coisa que foi agrupando coisas e mais coisas. Beto Teoria me diz:
eu aprendi com a geração anterior à minha de que o hip hop é formado por 4 elementos, 4 pilares, e um quinto elemento que a gente poderia dizer que é um elemento abstrato, que seria o break, o DJ, o MC e o grafite. O quinto elemento é o conhecimento. E por que seria o quinto elemento que a gente, às vezes, não ouve falar muito, né? E ele é um elemento abstrato? Porque sem conhecimento você não vai fazer nenhum dos outros 4 elementos com qualidade. Essa fala do Beto Teoria me chamava muito a atenção porque, para mim, o conhecimento estava inerente a qualquer tipo de ação, né? Qualquer tipo de prática. E por que esse conhecimento deveria, na verdade, estar à parte e não dentro? Então, o que eu pensei para formular nesse meu item 2.2? Fiz pequenos outros subitens e dividi da seguinte maneira: DJ, MC, breaking, grafite e rap. No próprio trabalho, eu explico por que eu uso essa definição de breaking, porque eu sigo a Marta Dias. Numa desses encontros que eu tive com ela, que a gente discutiu algumas coisas, e ela me falou a respeito da grafia correta. Então, não sei se é correto ou não, eu acho que também nem importa, mas eu optei pela palavra breaking. Eu acho que tem mais, segue dentro da linha que eu proponho. Bom, a geração hip hop, que é o capítulo 3, é onde eu trago essa galera. Fui buscar esse povo. Quem que é essa geração hip hop? Eu me peguei muito nessa ideia de geração hip hop por meio dos estudos de Kitwana, de 94, se eu não me engano. E Kitwana fala que, 2002. Kitwana fala que essa geração que vivencia o hip hop nasceu num período dos anos 70 em que a luta pelos direitos civis estavam no seu auge, vamos dizer assim, né? Que a música da periferia negra norte-americana estava ganhando status dentro da sua própria periferia negra norte-americana. E isso foi meio que contagiando as demais periferias do mundo, principalmente a periferia brasileira, que viu naquela musicalidade uma identificação, né, um desejo em comum. Pode mudar isso. Bom, para esse capítulo, eu dividi em seguinte subitem: o conceito sobre juventude da periferia. É importante a gente entender que muitas vezes o conceito de juventude e juventude da periferia se distancia um pouco, porque, bem ou mal, nós temos diferentes tipos de juventude. Não que tenha que se fechar, talvez um quadrado, eu não sei dizer, mas a juventude da periferia é um estudo à parte, é uma categoria à parte que precisa de mais estudos, porque é uma juventude muito invisibilizada e muito vulnerabilizada. Então ela precisa ser estudada com mais afinco. No segundo item, eu trago a periferia como epicentro da juventude, porque essa juventude da periferia descobriu que a sua quebrada era parte da sua formação identitária, fazia parte dela. Não, meu espaço, este é o meu espaço. E essa juventude, agregando-se à música, trazendo a arte, o desenho, seja como for, descobriu que na própria periferia ele pode se fomentar, ele pode se enriquecer, assim como formar carreiras, construir uma formação ali dentro e entre coisas. No terceiro item, a transformação da geração hip hop, o sujeito transindividual. O sujeito transindividual, que é do Luciano Goldman, ele fala que as ações voltadas não apenas para o ser individual, e sim em prol do ser coletivo, ou seja, ele é um sujeito que não é criado individualmente, mas sim coletivamente. E o hip hop, o sujeito do hip hop, a mulher do hip hop, o homem do hip hop, ele não se faz sozinho, ele não aprende rap sozinho, ele até cria o seu próprio jeito. Ela até desenvolve a sua própria maneira, mas isso sem abrir mão daquele coletivo. No item 4, aqui são vários elementos, cada um com o seu talento. É uma frase do rap dos África Brasil, recomendo, quem nunca ouviu, ouça. Pode mudar. Bom, aqui eu trago um outro ponto. 2 falas de 2 atuantes dentro do hip hop que não acreditam ou que discordam dessa questão de 4 ou 5 elementos. A primeira é a Cindy Campbell, que em 2013, numa palestra em Ribeirão Preto, que ela é irmã do DJ Kool Herc,
e a primeira festa foi feita para o aniversário dela de 15 anos, né? Ela fala que dizer que o hip hop tem 4, 5, 6, 8, 10 elementos é criar um limite, né? Criar uma barreira, e que essa barreira, na verdade, não dá conta, né? Que o hip hop é muito mais. Na entrevista que eu fiz com o Sô no início do ano, e eu falei dessa do Eduardo Sô, falei para ele, o que você acha dos elementos? Nossa, eu quase apanhei. Ele falou assim para mim, não, eu não acredito, esse negócio de elemento não existe, isso aí é só para leigos. Foi falado só porque é tudo uma coisa só e não sei o quê. E esses dois pontos me chamaram muitíssimo a atenção, né? Mas por quê? Por que tem, não tem, o que seria, o que não seria, o que sim, o que não, e aí eu fui fazendo uma análise muito profunda a respeito disso. Mas eu percebi que o quê? Que de fato o hip hop, ele introduz uma dinâmica muito forte, e há outros elementos a partir dessa dinâmica muito forte, e é aí que eu trago para vocês outros elementos que também estão presentes e que talvez não vá derrubar a ideia de ter elemento ou não importa, mas vai agregar, vai se agrupar cada vez mais. Tudo que eu tenho? Então tá bom. Desculpa. Bom, o bonde não para, a gíria e o beatbox, a linguagem oral do hip hop. Quem aqui já ouviu beatbox? Sabe o que é beatbox? O Matheus não vale. Não. Então eu trouxe para vocês um beatbox, só para a gente poder entender o que seria esse beatbox. Esse som é feito por uma pessoa só, usando apenas o gutural. Esse é o beatbox. Esse beatbox sempre existiu, talvez não pertencendo diretamente ou com um nome dentro, porque o próprio Mano Brown, num documentário de 2011, perguntaram para ele no início dele lá na São Bento, e ele dizia que lá na São Bento, antes deles fazerem a saída, né, aquela separação da São Bento para a Praça Roosevelt, na São Bento, eles diziam que eles queriam criar um sonzinho, então eles batiam nas caixas do metrô, já fazia esse barulho, já tinha esse barulho. Ou seja, tem um elemento mais agregador aí dentro, que traz o som, que traz a batida. Assim como a gíria. A gíria, porque segundo a Shirley Lane, ela não é um simples dialeto, ela não é algo exótico. A gíria, ela faz parte da periferia, ela está lá presente na periferia, né? E de repente essa gíria não está apenas presente na fala comum, está presente na postura, está presente na música, na letra, no ritmo, está lá. Então penso eu que tanto a gíria e o beatbox não estão incluídos também como elemento constituinte do hip hop, dá uma falha, porque esse universo tem espaço para isso. Assim como a própria moda. Você identifica quem é do hip hop na roupa, porque é um elemento identitário forte, né? É um elemento político, na verdade, de resistência e de identidade. Eu trouxe aqui para vocês algumas fotos dessa identidade se formando. Essa é o Salt and Pepper. Isso aqui é o álbum deles álbum delas, desculpa, de 1990. Este aqui, que não dá para ver, está bem fraquinho, mas é o bom e velho Adidas. No filme Beat Street, que o Adidas era barato, era muito baratinho, a gente usava na escola, eles usavam para dançar. Pode passar. Assim como o street ball, basquete nas ruas das ruas. O street ball, ele é um esporte, uma prática esportiva que sempre existiu no formato que ele estava, na rua. Sendo jogado na rua, com regras próprias, com elementos próprios, com uma roupa própria também. Também agregando mais elementos ao próprio hip hop. E agora o street ball, que ele faz parte agora do Encontro Paulista de Hip Hop, que acontece em novembro todo ano, ele também está incluído como elemento lá, como elemento de discussão. Por favor. E a literatura marginalizada, que é um novo jeito de musicar, e aí eu trouxe aqui para vocês
Dar uma olhada só, não é para levar não. É só para olhar. Eu trouxe o material do Tony C. Tony C não é rapper, mas é escritor, diretor de documentário. Trouxe o material do Renan Inquérito, que é do Grupo Inquérito. Poucas Palavras, é um dos livros dele. Assim como um dos livros do Sérgio Vaz, que também, e eu perguntei para ele, numa fala, eu perguntei para ele assim, Sérgio, o que o hip hop é na sua vida? Ele falou, é tudo. Hip hop é a minha vida. Então, como dizer que essas pessoas que estão aqui, de certa maneira, não contribuem, assim como, eu vou pedir licença, só para fazer uma breve leitura do Cronista de um Tempo Ruim, que é do Ferrez, e um dos capítulos que ele fala é Voltei e estou armado. E estou armado. Talvez seja preso por porte ilegal de inteligência e passe a vida inteira em prisão aberta, pagando uma grande pena e vendo um país ir pro buraco. Bom, ele não está tão errado assim, né? Próximo. Bom, conhecimento, ação do hip hop, ok. A gente tem a música, a gente tem a dança, a gente tem a literatura, a gente tem ritmo, a gente tem tudo. E o que mais o que a gente faz com isso tudo? O hip hop conseguiu de alguma maneira transformar esse conhecimento em ação, em atitudes que vão desde formação em ONGs, desde a construção de carreiras, e segue isso uma linha, mas também tem as suas contradições, é claro. Né? Penso eu que esse conhecimento, ele seguiu um momento, assim como nenhuma das ações, as questões étnico-raciais, as questões de identidade sexual, elas não surgiram no dia que o hip hop apareceu. Eu acho que é importante a gente entender isso. Isso foi um conhecimento construído. Né? Então eu fiz muito numa tentativa de, talvez até mesmo ajustar as minhas ideias, eu dividi em espaços e dividi em períodos. Então de 1970 a 1980, penso que é o período da resistência cultural mesmo. É o forte período de resistência. Sim, nós queremos dançar, sim, nós queremos festejar. A partir daí de 1980 a 85, começou-se a construir o debate étnico-racial, porque a gente ainda vivia, pelo menos aqui no nosso país, a democracia racial, a ideia de democracia, essa falsa ideia de democracia racial. Então eu penso que os grupos integrantes, os primeiros aqui brasileiros a começarem a entender, as primeiras brasileiras a começarem a entender que as questões étnico-raciais faziam parte daquele mundo, foi um processo. Foi um processo, e aliás, não foi um processo, ainda é um processo dentro da comunidade hip hop. Assim como o período de construção do debate de gênero, né, ele foi construído, a mulher que fazia parte do hip hop, começou a fazer parte do hip hop, demorou ela meio que cavou, ela se obrigou a estar ali porque ela queria estar. Né? Nos estudos que eu fiz, nos 23 trabalhos que eu estudei, a maioria das menções às mulheres eram muito poucas como protagonistas da história e a maioria do estudo etnográfico era feito com homens. E as mulheres surgiam como suas companheiras, não como suas protagonistas. Então esse é um debate, é claro, não terminou, obviamente, né? Mas ele começou a ganhar mais força nesse período. E de 1990 a 2000, o debate sobre gênero que ainda persiste, mas a gente tem a discussão de gênero e sexualidade ali dentro. Assim como, de 2000 a 2017, a identidade de gênero passou a estar mais presente, assim como a identidade sexual. Eu dividi esse capítulo em Guerreiras desse Espaço Não Abro Mão, que é a fala da Refém, que é uma rapper, diretora carioca. O que importa é a cor e quem tem coragem é o segundo item. E no terceiro item, revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo, em que eu destaco cada um desses temas. Obviamente, gente, aqui apenas foi um destaque. Ainda eu tinha que fazer uma tese para cada um daqueles itens e ainda ia sobrar assunto. Né? Bom, aí eu fiz uma pequena modificação antes de eu chegar nas minhas considerações finais. Eu trouxe o restante da tese antes e vou chegar às considerações em breve. Viu, professora? Eu sei que você falou, olha, muda aqui. Mas eu fiz uma mudança.